Olá, gente, tudo bem? Olha, tô aqui na frente da casa do Jair Bolsonaro, são 5h30 da manhã. Nós vamos acompanhá-lo numa visita a Uberlândia. Foi o espaço na agenda que eu consegui para a gente entrevistar o Jair. Primeiramente, queria agradecer a imensa participação de vocês, mandando sugestões de perguntas, centenas de perguntas. Nós vamos tentar ir nas principais, né, e no cerne. Muitas perguntas têm o mesmo objetivo, então tentar ir no cerne da questão e esclarecer ao máximo as dúvidas que vocês têm em relação a esse pré-candidato à presidência da República. Nossa intenção é ouvir todos, e isso obviamente depende aí da agenda de cada um e da disponibilidade e também do interesse, né, do interesse de cada um em falar com o antagonista. Mas é isso aí, vocês vêm comigo, vai ser interessante. Eu vou chegar em cima da hora do aniversário da minha filha. Mas se atrasa eu vou, o problema é que eu fico. O senhor está indo hoje fazer uma palestra lá em Uberlândia para o pessoal do... Não, olha só, a gente estuda mais ou menos a característica da região. Primeiro assunto é isso aqui. Uberlândia é tranquilo porque não tem muito... A princípio não tem muitos problemas. Agora, o que de novidade eu levo para eles, para abrir os olhos do cara para onde o Brasil está indo. Para onde o Brasil está indo? Eu acho que todo mundo sabe, né? Não precisa ser gênio, né? O Brasil está na situação que você tem que amputar o corpo e deixar o dedo. Só está agora nessa batida aí de viagens. Mudou um pouco a rotina parlamentar, né? Mudou, eu estou perdendo as quintas-feiras. Final do ano vem um pancadão em cima de mim, né? O mais faltoso da Câmara. Porque não é com justificativa. Eu tô indo porque eu quero, pô. Agora, a atividade do parlamentar é no Brasil todo. Mesmo quando o cara quer, tipo, o cara é do Rio... Tinha que apertar a emenda pro Rio. Não, a minha emenda vai pro Brasil todo. Eu sou eleito pelo voto do Rio. Mas né? eu não tenho. Eu tenho voto no Amazonas, pô. Tenho. Isso sempre fiz. Já dei emenda pra Antártida. Esse ano foi 1 milhão para o Hospital do Câncer de Barretos. Também botei 1 milhão pro Hospital do Câncer no Rio. O Hospital do Câncer do Barretos atende o Brasil todo. Claro. E é um hospital de referência. Teve emenda aí que saiu agora nesse pacote da votação das denúncias do Temer, não? Olha só, as emendas são impositivas. Mas tem um calendário, né? Tem, mas não tem o calendário. O governo estica a corda, ele deixa esticar a corda de acordo com a sua necessidade, né? De ganhar voto, ele negocia isso aí. Na primeira votação agora do caso do Temer, a imprensa botou que eu fui o primeiro que mais liberou emenda. Eu falei, pô, cara, e daí começaram a dar pancada em mim, tinha vendido voto, etc. Não tem problema. E as minhas emendas? O importante é o voto, né? As minhas emendas, 90% das minhas emendas vão para as Forças Armadas. O senhor concorda com esse processo aí? Com a denúncia? O meu sentimento ali é que procedia, tanto é que eu votei para que o processo prosseguisse na primeira e parece que terça-feira que vem, né? Quarta, deve ter outra votação, daí o meu voto vai ser favorável. Eu vejo justificativa. O Brasil está indo bem na economia. Pô, está indo bem o quê? Em nome da governabilidade, você tem que fazer vista grossa para esse tipo de coisa. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Tem diferença do governo da Dilma para o governo do Temer? A diferença é um pouco na questão ideológica. Porque as instituições estão muito aparelhadas ainda. Eu pensei até numa guinada ideológica no governo Temer, mas não houve isso aí. No tocante à corrupção, não tem mais, né? Porque até não tem o que roubar. Ninguém pode pegar banana da Petrobras. Não dá para continuar fazendo política assim. Você se elegeu presidente, tantos ministérios para tal partido, tantos para outros, e porteira fechada, porteira aberta. E cada um vai fazer o seu governo naquele ministério. Lamentavelmente, não é para que o ministério realmente apresente sugestões para a população, não. Cada um apresente sugestão é para ele, pô. Dentro do Congresso tem gente boa, quantos por cento? Não sei. É porque não tem santo, né? Então é 0% de gente boa, pô. Nem eu que me chamo Messias, não sou santo, pô. Quais são os seus pecados, então? Não, aí meus pecados aí, coitado. São pecados políticos? Não tenho pecado não, pô. Eu procuro fazer a coisa certa. Um pecado meu é faltar, pô. Não basta você falar que vai combater a corrupção. Você tem que falar que
vai arranjar meios para que ela não ocorra. No Brasil falta muito a capacidade para se antecipar a problemas. Agora, essa corrupção, a gente sabe que vai acontecer. Quando um partido pega, como o meu do passado, pegou a diretoria da Petrobras, ele sabia qual é a intenção. E a intenção, todo mundo ficou sabendo no futuro, tendo em vista a Lava Jato, que foi um aborto da natureza se descobrir a Lava Jato. Nasceu do nada, né? Ninguém esperava que um plano tão gigantesco como esse, tão bilionário, fosse se tornar público. Você fala, caiu na mão do Sérgio Moro. Olha só o azar do PT. O Sérgio Moro trabalhou com, não sei qual foi a ministra do Supremo no passado, na questão, acho que do mensalão, se eu não me engano. E ele foi indicado para ser um possível ministro do Supremo. Isso. E o PT pegou e não quero. Trabalhou com a Rosa Weber. Foi com a Rosa Weber, tá? Eu não quero, né? E daí o que acontece? Ele ficou na 13ª vara. Se fosse um outro juiz, poderia ser que não acontecesse isso. Então, resumo da história para o PT, né? As ironias do destino. Para o PT, um ministro igual o Sérgio Moro no Supremo seria infinitamente melhor do que numa vara federal lá embaixo. O próximo presidente vai poder indicar 3 ministros. Tá. O senhor indicaria o Sérgio Moro? Tá na lista, sim. Parte desse ministro foi indicado pelo critério ideológico. E daí você vê esses arranca-rabo todo que tá aí, mano. Okay? Não pode me entender, decisões do Supremo tem que ser quase que unanimidade ou pequena divergência. Porque afinal de contas você está interpretando a Constituição. O que o senhor achou dessa última desse último julgamento que teve o voto de Minerva da Carmen Lúcia? Eu não posso falar nada, eu não posso falar nada porque eu sou réu. E o meu caso, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né? E aí é um julgamento político meu. Eu acho que o Supremo, quando for julgar qualquer parlamentar, não tem que ser turma. Tem que ser o pleno, enorme. Então você acha que houve uma injustiça com a Aécio aí, com a decisão da primeira turma? Não vou falar que é injustiça, vou falar que deveria ser julgado pelo pleno, qualquer coisa parlamentar. O senhor não acha que o Supremo tem tomado decisões políticas? Tem legislado. Improvisado aqui. O antagonista tá achando que é a filial da Globo, pô. O Gilmar Mendes também acha. Falar em Gilmar Mendes, ele tem defendido muito essa coisa do parlamentarismo, né? Você acha que isso vai para frente, essa proposta? Assim como tem muita gente do PSDB também fazendo a mesma coisa. Você pode falar do parlamentarismo, mas não por uma... Não agora, né, porra? Não agora, né? É questão de momento. É questão de momento. É igual aquela... Não na minha vez, não é isso? Vou arrumar sua amiga, presidente. Porra! Não na minha vez, né, porra? Não é questão da minha vez. vez, é oportunismo, pô. Você pode ver, hoje em dia se fala em partido político para a população, você perguntar para qualquer um aqui, ele tem ojeriza a quase todas as siglas, em especial as grandes. E quando você vê alguém como eu correndo por fora, nem partido, não tenho partido, não tenho dinheiro, você viu a luxúria do meu apartamento lá, tá? E é bem tratado pelo povo, o pessoal fica indignado. O senhor se considera um azarão? Não seria um azarão, até porque eu tô treinando há muito tempo, né? Não é aquela zebra, não. Eu lembro do Asa de Arapiraca que eliminou o Palmeiras. Olha a cabeçada! Sandro Goiano, do Asa! Pessoal, bom dia. Se quiserem seguir o perfil, tem mais raio-x disponível logo à esquerda. Nós temos... Trouxe arma aí, não? Não, dessa vez... Quando eu trago, eu não digo também, tá ok? Então não adianta você perguntar. Tô sabendo que tem uma pesquisa agora, no ar, o cara me falou ontem à noite, podia falar hoje, né? Do Paraná Pesquisa, no Espírito Santo, ou melhor, em Santa Catarina, está com 24%, o Lula está com 18%. Então já começamos a deixar na poeira a jararaca aí, tá ok? Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva, como sempre esteve. O senhor esteve agora nos Estados Unidos, teve uma agenda lá, que é uma semana. 8 dias, uma semana de 8 dias. Queria encontrar o Trump, não? Não foi pedir audiência com ele.
É cedo ainda para você dar um voo mais alto, né? Mas 3 reuniões com o mercado financeiro, um com a Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, 2 com brasileiros, uma na Bloomberg, uma entrevista, e o resto foi... Teve um encontro com a XP que o senhor não foi, né? O que aconteceu? A intenção não era ter uma conversa saudável comigo. Um pessoal, tinha gente lá muito ligada ao PSDB, e a intenção era te levar para o descrédito. Lá quem organizou é um petista de carteirinha. Tem imagens dele, foto deles com MST, com PT, com Dilma. Tá? Não era nem o debate, que eu topo o debate também. A intenção era tumultuar, partir para agressões, e daí, como a mídia gosta muito de mim aqui, ia falar que minha passagem para os Estados Unidos foi um fracasso, um fiasco, tumultuou, e eu não estou num outro país, né, para levar problemas. A gente recebeu centenas de perguntas dos nossos leitores, que são eleitores, né? E boa parte interessada em saber justamente da agenda econômica. Olha só, quem vai cuidar das particularidades da economia será o futuro ministro da Fazenda, né? É a mesma coisa, quem vai cuidar... Mas quem será o seu ministro da Fazenda? Tem um que me ajuda, não deve ser ele, mas pede sigilo o nome dele. Afinal de contas, né, quem se declara estar ao meu lado sofre retaliações, certo? O senhor não acha que o presidente é quem dá a diretriz para a equipe econômica? Não, tudo bem. A gente quer que não quer os juros menor do que está aí. Uma inflação O senhor defende pequena. A manutenção do tripé macroeconômico, a continuidade da política que está sendo, da política econômica que está sendo conduzida pelo Henrique Meirelles? Não, olha só. O Banco O senhor Central, discorda de o alguma Banco coisa Central, do Henrique Meirelles? as informações que eu política tenho, atual? a conversa que eu tenho, né, sobre, por exemplo, tudo bem? O Banco Central está tudo bem, ou está bem. No tocante ao Ministério da Fazenda, uma interrogação é o próprio Henrique Meirelles. Então, ali eu acho que poderia ser mexido alguma coisa. Mas pretende. Isso está muito longe ainda das eleições. Está muito longe, mas eu acho que talvez ali o Ministério da Fazenda e Planejamento seja um só, talvez. O senhor discorda da atual política em algum ponto? Olha, quem vai tratar... É igual ter um paciente na mesa. Quem vai dizer o problema é o médico, não sou eu, ok? E é isso que vai acontecer. Você fala tanto de economia, eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o ministro da Saúde? Entender de pecuária, porque eu vou indicar o ministro da Agricultura. Tá? Você pode ver, o período que o Brasil mais cresceu na economia, qual foi? Período militar, 5 presidentes militares. Qual deles era formado em economia? Então é bom senso, é humildade e escalar o time certo. Coisa que os últimos governos Sarney para cá não tiveram liberdade para escalar os seus times. Geralmente não, quem escala os times, né, são exatamente os partidos políticos. Daí tá aí, ó. Pô, só não discorre você daí uma cibalena para um paciente que tem um outro tipo de problema. Mas quando o senhor fala, por exemplo, baixar os juros, né, baixar os juros a 2%, Selic 2%, o senhor tem a fórmula já na sua cabeça, cara, de acordo com os conselhos que o senhor tem recebido desse personagem a misterioso gente que é busca, o seu conselheiro econômico? Não é baixar no canetaço, você tem que buscar esse objetivo. Quem é que vai ministrar esse remédio no paciente? Quem vai ministrar é quem estiver na frente do Banco Central, colaborado com seus colaboradores, por aí. O senhor hoje tem pessoas, tem nomes que possam lhe ajudar a elaborar um plano de governo na área econômica, na área de educação, na área de saúde? Hoje em dia já temos isso aí, já tem gente nesse sentido, sim. Está muito longe das eleições. O pessoal cobra de mim um plano de governo. Você tem a obrigação, por lei, de entregar entregar seu plano de governo por ocasião do registro da tua candidatura. Vai ser lá para agosto do ano que vem, não tem que se antecipar. Por que ninguém cobra isso de outros pré-candidatos? Você vem cobrar de mim? Quem vai começar aí? Vai tirar a foto aí. Manda mensagem para você. Doritama, é Tavares, eu mando um recado.
Pronto? Você vai votar em mim? Você quer ser meu vice? Você já tem 35 anos? Já, né? Você não tem, a gente resolve essa parada aí. Qual será o seu primeiro ato? O mais importante é você começar a atacar a questão da segurança. Porque sem segurança você não tem economia. Qual seria e o daí, seu grande primeiro parte, aí ato você na precisa segurança? do parlamento na questão da segurança. Você mandaria Os uma policiais medida hoje provisória para você tem que mexer no Código Penal e não pode ser medida provisória. Os policiais, né, precisam de uma retaguarda jurídica. Você não pode, o policial, ao fazer seu trabalho bem feito, simplesmente ele ir para um banco dos réus. Então, seu primeiro passo ato como presidente é convencer o Congresso a mudar o Código Penal, é isso? 3 artigos que eu acho que dá uma Quais? boa repercussão, né? Um excludente de licitude, que se aplica também a nós. Você não tem hoje em dia legítima defesa. Olha o caso Ana Hickman. O cara que reagiu para não ser morto, para que não fosse morto mais gente no hotel, reagiu e acabou atirando com a arma do próprio marginal. E tendo em vista 2 tiros ter pego na cabeça, o MP de São Paulo entendeu que isso foi excesso. E está lá, ó, o cunhado da Ana Hickman no banco dos réus, podendo pegar 20 anos de cadeia. A violência você combate com energia e muitas vezes com mais violência ainda. É um ponto que eu sou criticado, né? Agora, esses especialistas não dizem como é que você combate a violência, tá? Você enfrenta um cara com um fuzil e por lá de cá você, apenas com bom gesto de paz e amor, soltando uma pombinha. Você teve agora quase uma intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Você enviou tropas para o Rio de Janeiro, ficaram lá... Eu não enviaria, porque faz o papel de figuração. Você quer ver uma coisa? Imagine um soldado do exército, um soldado que foi reengajado, 20 anos de idade. Numa dessas operações ele reage, acerta mais de 2 tiros no marginal, tá certo? Ele pode ser condenado a 20 anos de cadeia, não tem retaguarda jurídica. Se é justo isso pegar um garoto de 20 anos de idade, que a União, né, o Estado botou um fuzil no teu peito ao reagir a uma injusta agressão armada, por ter acertado mais de 2 tiros no marginal, ele pegar 20 anos de cadeia em cima do excesso previsto no Código Penal. Temer, no lugar do Júnior, mandaria meu pacote para o Congresso e o Congresso aprovando, minha tropa iria para lá, caso contrário não iria. O senhor não teme, uma vez eleito, mas sem apoio do Congresso, essa classe política que está aí, arrumar um jeito de te derrubar? Olha, eu acho que dá para negociar, nós temos um plano de andamento. Agora, por outro lado, se quiser derrubar, vão derrubar, mas não vai ser por omissão e nem por corrupção. O senhor, sua trajetória parlamentar, inclusive a Folha até deu uma matéria recente mostrando que o senhor só conseguiu aprovar 2 projetos, né, na sua carreira parlamentar. Isso é falta de capacidade de diálogo para conseguir a aprovação disso ou o que foi? O que aconteceu? É falta de caráter da Folha de São Paulo. Pegue todos os parlamentares e veja quantos projetos ele aprovaram. É muito simples, né? O voto impresso foi meu. Lá atrás a Fossa de Italamina foi meu também. Uma renovação da questão da Zona Franca de Manaus também foi meu. Então foram 3 projetos. Agora, e muitas vezes a gente briga e consegue que maus projetos não prossigam. Agora, falta de caráter, falta de profissionalismo por parte da Folha de São Paulo. Pegue um outro deputado qualquer que está um tempo parecido com o meu e veja quantos projetos ele aprovou. Agora, eu negociar com o parlamento, que tem ideologicamente, né, bate de frente comigo, é quase impossível. A maioria dos meus projetos em grande parte, cai na mão, a relatoria na mão de gente de esquerda. Eles sentam em cima do projeto e simplesmente não dão um relatório. Um homem de direita? Eu procuro fazer a coisa direita, né? Tanto é que eu não estou envolvido em nenhuma lista aí, nenhum ato de corrupção ao longo de 26 anos. Isso já O senhor, ao longo da sua trajetória, também sempre teve uma postura, pelo menos pelos relatos, pelos discursos, pelas posturas, nacional desenvolvimentista, né? Agora, o senhor tem defendido a privatização, como o senhor mesmo falou pra gente aqui. As privatizações, enfim, de várias áreas, de várias empresas importantes. O senhor está mais liberal? O senhor se considera hoje mais liberal? O que provocou essa mudança? Pouca coisa mudei. É que a imprensa, em grande parte, vocês conhecem aqui, né? Focam no lado sempre que eles acham negativo. Ok? É isso que acontece. Agora, se me tratar com isenção, até porque eu acho que nós precisamos discutir de forma adulta, né, as questões do Brasil, porque está todo mundo no mesmo barco. Eu costumo dizer para colegas da imprensa, né, que eu tenho amigo lá, olha, se continuar como está, daqui a pouco você vai estar escrevendo para o jornal O Grama, tá ok?
Você quer isso? Só finalizando, o senhor, nessa questão econômica, o senhor está mais liberal ou o senhor se mantém da mesma forma que o senhor sempre foi? Você quer vender você mora numa casa e tem que vender algo lá para você sobreviver. Vai vender uma casa do fundo. Você vai vender essa casa para quem pagar mais? Não pode ser esse critério. Imagina você bota para morar no fundo da tua casa um cara que vai montar uma república ali, você não vai ter mais paz. Então você tem que ver para quem você vai vender aquele imóvel, tá? Aquele imóvel. A questão da privatização é a mesma coisa, você não pode, quem pagar mais leva. A China está jogando o war com o mundo. Será que nego não acorda para isso, porra? Ok? Quem sabe que é jogo de war vai entender perfeitamente. E as estatais estratégicas, você não vai entender, tem que pensar 1000 vezes antes de falar em privatização, que voltada para a energia. Você não pode simplesmente entregar o nosso subsolo para empresas estrangeiras. O que nós temos no subsolo, nós temos que agregar valor para exportar. Você pesquisa nióbio no Brasil? Tá? Não pesquisa. Você pesquisa terras raras. O grafeno, em parte, tem a pesquisa lá na Mackenzie, São Paulo, que é uma universidade privada. Tá? As maravilhas disso daí, o que representa para a economia do mundo. A China acabou de fazer um gasoduto de 9.000 quilômetros de nióbio. O grafeno na próxima década vai movimentar $1 trilhão. O grafeno se aplica em tudo, né? Da medicina à indústria bélica. E o Brasil está ignorando isso. O grafeno seria o pré-sal do seu governo? Não, o pré-sal é uma questão que você sabe que um dia o ciclo do petróleo, de uma forma ou de outra, vai acabar. Bolsonaro, a Marina declarou hoje aí que você é um populista. Você é um populista? Olha, ela foi ministra ali do PT por muito tempo, né? Mais populismo do que o PT fez é impossível. Então, o que os pessoal da esquerda faz? Acusa os outros do que eles são. Marina, boa sorte pra você aí. Deus te ajude, tá ok? Oi. Prazer. Você sabia que eu tenho uma filha com 7 anos de idade? Você tem 8? 10, caramba! Valeu. Qual é o teu nome? Giovana. Valeu, Giovana. Tchau, obrigado, hein? Costumo dizer, o Brasil precisa de um presidente honesto, que é quase um palavrão no meio político, que tenha Deus no coração e que seja patriota, pensa na tua pátria. Esse V0 aí pode te alavancar e ao sucesso. Tem muita gente boa aqui que detesta a política, que tem chegado do nosso lado, mas com conhecimento extraordinário. Quando a gente começa a estudar energia no Brasil, tem um pessoal que está comigo, me trouxeram mapas da incidência de sol, mapas de incidência de ventos, né? Onde se busca fontes alternativas de energia. É uma coisa fenomenal. Concordo que apesar dos 62 anos, ser uma pessoa me considerar que estudei muito na vida, prestei 2 vestibulares dificílimos, tenho outro curso superior além de militar, sou formado em educação física. A gente sempre tem o que aprender. Agora, também a humildade acima de tudo, ouvir as pessoas. Tem gente na política aqui que trata os outros na base da chibata, né? Você acha que precisa ter mais gente de bem na política? Precisa. O que afasta as pessoas de bem? É o inferno que a gente vive. Exato. Né? Aqui, o parlamento aqui é propício a você cair em tentação. Tem tudo para você cair em tentação aqui. Até você, a falta de realização profissional. Quando o pessoal me acusa, o cara só aprovou 2 ou 3 projetos, ou não aprovou nada. Realmente é difícil. Pega o seu deputado que você votou, pergunta para ele, procura saber quantos projetos ele aprovou. A massa aqui é 0. É 0. Então, você precisa fazer o jogo para conseguir aprovar um projeto, é isso? Não, mas não é apenas o jogo. Né? Não é porque eu vou vender minha alma para o governo, vou ter facilidade para aprovar tal projeto. Você tem que ver que tipo de projeto que é. Aí o cara aprovou 3, 4 projetos, vê que tipo de projeto que é. Você acha que política é vocação ou profissão? Eu acho que é entrega. Não é fácil ser político, ok? Alguns podem falar, então sai daí. Mas se eu sair, o parlamento fica mais homogêneo, tá ok? Pelo menos aqui eu sou ali algo diferente no parlamento, né? O senhor fala muito, o senhor tem um discurso que fala muito em Deus, né? O senhor hoje é evangélico. O senhor se converteu quando? Eu não sou evangélico, eu sou cristão, tá ok? A minha esposa é evangélica. Então, por acompanhar muito ela em igrejas, né? O que se prega muito na igreja? Que você tem que aceitar publicamente Jesus Cristo. Isso. Tá? É por aceitar publicamente. E o batismo é uma forma de... O senhor foi casado pelo Silas Malafaia, não é isso? Tá.
Então a forma de você se manifestar publicamente é essa aceitação na igreja, que você levanta a mão e se batiza. No ano passado eu estava em Israel com um pastor, e eu achei que era um momento, já que era o Rio Jordão, meu nome é Messias também, por coincidência, né? Era o momento de eu aceitar publicamente, que eu nunca tive vergonha de falar que sou cristão, coisa que muita gente tem vergonha de falar que acredita em Deus. Está na moda você ser politicamente correto. O tempo todo a esquerda falando o Estado é laico, o Estado é laico. Mas peraí, mas 90% da população tem alguma religião. Okay? Mas o senhor está num partido, o PSC é um partido, o PSC é um partido evangélico, né? Não tem nada a ver. O nome do partido não tem nada a ver. O senhor integra uma bancada evangélica. Os nomes de partidos, é uma hora boa para esclarecer os nomes dos partidos, até a sigla, tem a ver com qual é a aceitação daquele nome junto à população. Não é o que o partido vai fazer. Você vê o estatuto dos partidos, muitas vezes, que seria uma bíblia, né? Uhum. Aquela bíblia está ali só para ficar enfeitando ali a sala, mas nada além disso daí. Tem a bancada evangélica aqui que é muito ativa, você botar na balança, tem muito mais coisa positiva do que negativa. E eu sou agregado à bancada evangélica, né? Você não é um integrante da bancada evangélica, não se considera um integrante? Não, mas até porque eu não sou evangélico, tá? Uhum. Por exemplo, você é um colaborador do exército, mas você ser um soldado, você tem que estar fardado, né? Mas o nosso sentimento aqui, 99% do que a bancada evangélica defende, nós estamos juntos. O casamento foi feito pelo seu casamento foi feito pelo sua união foi feita pelo Silas, né? Foi uma opção sua ou da sua esposa? Não, da esposa. Geralmente, da sua esposa. Uhum. Mais de 90% dos casamentos, quem decide a igreja, o padre, etc., o pastor, é a mulher, a esposa, é a mulher, né? Você fica, né? Recente envolvimento do Silas numa investigação, né, de corrupção, de lavagem de dinheiro, o senhor surpreendeu com isso? O senhor conhece ele? O senhor tem intimidade com ele? Não? A questão do Silas, aquela questão do cheque. O cheque ele mostrou, foi depositado na conta dele. Tá? Você pode ver, agora há pouco recebi aqui uma informação, eu tiro em média 200 fotografias por dia, né, com um político do Rio de Janeiro. Daí a mãe veio pra cá, se afasta desse cara, está se vinculando a ele. Eu tiro 200 fotos por dia, eu não posso falar não. Já aconteceu, eu tirei foto de um cara que respondia por pedofilia. Então me acusaram de estar aí. Aquele pastor, né? Não, pedofilia lá do Curitiba. A questão do Silas Malafaia, ele mostrou o cheque ali. Agora, o Silas Malafaia, eu digo, ele é um alvo compensador, dá pancada nele, da mídia, como dá pancada em mim, da mídia. Tá? Então eu não vou dar um atestado de bons antecedentes para quem quer que seja, ainda mais quem sou eu, né? Que para estar julgando os outros. A própria Bíblia diz, né? Não julgue para não ser julgado. Mas o Silas Malafaia é uma pessoa que marcou minha vida, né? E eu tenho ele num bom conceito, ok? E peço a Deus, desculpa que eu não sou pastor, Malafaia, mas que nos ilumine, tá ok? Valeu. A gente falou um pouco mais cedo sobre essa dificuldade de alianças, né? Como é que você está tratando isso para 2018? Você pensa em fazer aliança com quais partidos? Em que condições? Olha só, no momento eu acho muito difícil qualquer partido querer conversar comigo. Que o quadro ainda está meio incerto para 2018. Eu tenho rodado o Brasil, por exemplo, Roraima. Como é que eu posso agradar a bancada de Roraima sem dar nada em troca? Quais são os problemas de Roraima? Levantei isso aí. Entre outros problemas, né? Problema ambiental, indigenista, agora tem um problema da Venezuela. Então nós temos já rascunhado as possíveis soluções para isso aí. Roraima precisa de energia. Metade da energia vem de Guri, da Venezuela, de péssima qualidade. Outra metade de uma termoelétrica. Apesar de você ter como lá ter energia eólica e ter também a solar, pelo que parece, uma hidrelétrica seria a melhor solução via talvez uma PPP. Mas você vai inundar a terra indígena. Como é que vai ficar o mundo no tocante a isso? Quais seriam as pressões internacionais contra inundação de terra indígena? A questão ambiental, né? Você não pode ter um ministro do meio ambiente, como nós temos nos últimos tempos aí, que está muito mais preocupado em atender interesses externos do que aqui no Brasil. Então, um dos objetivos dos Estados Unidos é propor parcerias para explorar as riquezas daquela região. Eu falei parceria, deixar bem claro isso, okay? Onde o índio receberia
royalties, isso aí, como o índio americano recebe royalty dos cassinos. Essa é a solução que se apresentou para a gente dar energia para Roraima e Roraima ser realmente um estado que vai ser superavitário, e não hoje em dia vai depender de recursos de outras regiões. A política indigenista no Brasil, ela se limita à demarcação de terra indígena, tá certo? O que pode ser feito para mudar essa realidade? Você tem muita área inexplorada, você tem muita terra demarcada que é garimpada ilegalmente, e muitas vezes essas populações também não têm nenhum tipo de benefício, né, em troca. Você pretende rever essas demarcações, você pretende otimizar esse processo, criar formas alternativas, como você mesmo está dizendo, de criar renda, né, de criar outras formas de renda para esses indígenas? Atualmente, nós temos a indústria das demarcações de terras indígenas. Porque índio é brasileiro, né? Um cidadão, né? Nós teremos brevemente... É tratado como se fosse um cidadão do mundo, né? E não um cidadão nacional. Essas grandes reservas poderão ser novos países dentro do Brasil e serão explorados pelo primeiro mundo. O que nós temos aqui, o mundo todo não tem mais. O índio é um ser humano como outro qualquer. Ele quer energia elétrica para movimentar a tua casa de farinha. Ele quer um médico para cuidar de uma doença dele, um dentista para arrancar o toco da boca. O índio tem que ser integrado à sociedade. Hoje, a política dos governos é tratar o índio como se fosse um animal dentro de um zoológico. Tá? Isso tem que ser mudado, tá? E mudado como? Integrando o índio à sociedade. O grande trabalho que o Exército faz nessa área não é reconhecido por grande parte da sociedade brasileira. Quem está aqui na grandes centros urbanos, né, vê o índio como um coitadinho que merece, eles são os donos e não nós. Olha, o mundo todo foi assim. O índio, daqui a pouco, como eu disse, né, vai ser dono de país aqui dentro. Nós temos hoje em dia uma área maior que a região sudeste demarcada como terra indígena. Você pega São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio. Imaginou uma área desse tamanho, maior do que essa, como terra indígena? Algo está esquisito aí. A própria reserva Yanomami tem 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para aproximadamente 9 mil índios. Então o que eu gostaria de fazer depende do parlamento e depende também da sua política externa. Você tá sintonizado com o mundo, né? Fazer com que o índio explore a sua terra, ele seja integrado à sociedade, explore a sua área, tá? E os royalties, por exemplo, dos minérios, parte fosse para as comunidades indígenas, e assim nós garantiríamos o limite norte, a fronteira do nosso Brasil. Você estaria consolidando a fronteira do nosso Brasil, porque o primeiro mundo quer que novos países apareçam aqui, inclusive. Desculpa ser um pouquinho longo aqui, né? Se fala do triplo A, coisa que a grande mídia não fala. O que é triplo A? 3 vezes A. Andes, Amazonas, Atlântico. É um grande corredor que equivale a 136 milhões de hectares, pegando as calhas dos Solimões e Amazonas, tá? Onde você estaria isolando toda a região norte do resto do Brasil. E essa área seria então vital para a sobrevivência da humanidade, seria uma área da humanidade, ou seja, nós estamos botando em risco os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O senhor está expressando uma opinião que é muito corrente dentro das Forças Armadas, inclusive durante muito tempo circulou aqueles mapas, né, que você botava o mapa das terras indígenas, debaixo o mapa das reservas minerais, e eles coincidiam, né? Você também concorda que há uma estratégia de se ter essas áreas supostamente preservadas de acordo com o interesse econômico estrangeiro, de potências estrangeiras ou de organizações estrangeiras, para explorar essas áreas? Não é um sentimento militar, é uma realidade. O militar é tratado como se fosse uma classe à parte no Brasil. O próprio espírito da criação do Ministério da Defesa por Fernando Henrique Cardoso foi tirar os militares da mesa ministerial. O militar não participa de mais nada na política nacional, ok? E o interesse de países envolvidos nessa área
salta aos olhos. Afinal de contas, né, essas riquezas que vêm de fontes não renováveis, praticamente só nós temos aqui no mundo. Então há esse interesse e ao se transformar essas áreas em novos países, é mais fácil deles retirar isso que tem lá para o benefício próprio. Eu sempre defendi que as reservas minerais nossas fossem exploradas preferencialmente por empresas brasileiras ou que tem empresas estrangeiras, mas que seja por parcerias, tá, ok? E agregando valor aqui. Não é, até virou uma máxima minha, né? Não é mandar, por exemplo, um navio de minério de ferro para fora do Brasil e receber uma canoa de aço ou uma jangada de laptops. Cadê o nosso Vale do Silício aqui no Brasil? Onde você pesquisa nióbio, grafeno e as aplicações de terras raras? Você simplesmente manda para fora. Cadê as nossas areias monazíticas do Espírito Santo? Não existe mais. Tá? Seria você forçar a barra, né? Cadê o nosso pau-brasil? Naquele tempo tinha valor. Você vê o estado de Roraima, sem entrar em detalhe de nomes aqui. Tem político lá que vive muito bem, né? Não são todos. Que as informações que eu tive, né, pode não serem bater com a realidade, mas que exploram, por exemplo, riquezas minerais em terras indígenas. E eles se comportam como verdadeiros reis daquela região. O senhor está falando de quem? Não quero falar nome aqui. Começa com Ju, termina com K, não? Eu não quero dor de cabeça aqui, né? Eu não quero direcionar. É como todos os políticos estão muito bem, tá? Isso daí tem que deixar de existir. O que nós temos que botar na cabeça do político, fazer o povo cobrar do político é o seguinte, que o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem, não o contrário. Mas o que mas esse político é brasileiro, né? Ele está explorando isso. Como fazer isso de uma maneira mais racional, mais justa? Você chegando ao governo, você tem uma estrutura para trabalhar. Não é um presidente que vai decidir todas as questões do Brasil. Até a própria definição de governo, né? Ele é exercido pelo presidente e auxiliado pelos ministros. E em cima disso você tem uma enorme estrutura para você levantar esses problemas. Você tem que ter uma inteligência. O Brasil não tem inteligência. Desde o período militar, quando tínhamos o SNI, deixamos de ter inteligência. Com todo respeito à ABIN, ela foi politizada também. Então, o governo, além de não ter independência, porque ele come na mão de maus políticos, ele não tem tranquilidade para poder direcionar uma política de médio e longo prazo para o Brasil. Quando muito aqui no Brasil se pensa 2 anos depois, quando você vai ter eleições. O senhor é a favor de ministérios técnicos, então, e menos políticos? Tem que ser assim, tá? O político é o presidente da República. Os gestores, quem vai gerir aquela área, são os respectivos ministros. Quando você fala, por exemplo, em Ministério da Ciência e Tecnologia, você tem que ter um cara lá que realmente entenda do assunto e seja patriota, para poder, por exemplo, investir em pesquisa. Qual a quantidade de patente nosso perto do mundo? É insignificante, tá? Quantos prêmios Nobel da Paz nós temos? Pelo que eu sei, nenhum. Da Paz não, né? Quantos prêmios Nobel nós temos? Pelo que eu sei, nenhum. Tá, ok? E o Brasil tem potencial para isso, que muita gente que sai do Brasil, como eu tive lá na Embraer de Israel, estão felizes lá porque eles se veem realizados profissionalmente. O que não acontece no Brasil. Os nossos cérebros vão embora. E nós temos que fazer algo para eles ficarem aqui. Tá certo? Então essas questões todas é que você tem tratado com os seus ministros, para cada um na sua área tomar providência. O senhor pensa em nomear ministros militares, em governar com os militares, em que pastas? Olha só, os últimos governos, né, Lula e Dilma, nomearam ex-terrorista, né, e corruptos pelo seu ministério. Quase ninguém ouviu reclamando desses nomes. O meu círculo de amizade, em grande parte, são as Forças Armadas. Então tem ministério, no meu entender, que poderia ser ocupado não por ele ser militar, mas pela sua bagagem cultural. Você pode ver, o Ministério da Defesa, tem que ter um oficial general de 4 estrelas lá. O atual ministro, Raul Jungmann, ele é desarmamentista, sem comentário. É um homem que tem pavor à arma de fogo. Quando você fala em ciência e tecnologia, você pode ter alguém da Mackenzie, da USP, da Unicamp, ou do ITA, ou do IME.
tá? É um ministério importantíssimo, no meu entender, esse daí. Temos gente habilitada em nosso meio. Nós não queremos aqui fazer o que os governos vêm fazendo, simplesmente ignorando essa parcela importante da sociedade pelo seu patriotismo, pela sua visão nacional, tá certo? Que são os militares. Farão parte, sim, do meu ministério, por convite todos, né? Para compô-lo caso essa missão de Deus caia no meu colo o ano que vem. Os militares a gente tem como uma, assim, a sociedade tem como uma referência. Inclusive a gente recebe muitos apelos por intervenção e etc. Eu, desde quando eu cobri muito tempo a área militar, inclusive 10 anos atrás, quando começaram, quando o próprio governo Lula começou, ou o Fernando Henrique começou com as políticas de compra de caça, depois veio o Lula, continuou com esse projeto, depois com submarino, helicóptero e o cacete. Hoje a gente percebe que todas essas compras tiveram algum tipo de corrupção, né? E são compras que foram conduzidas tecnicamente pelos militares e politicamente por esses governos, pelo governo do PT especialmente, que foi quem conduziu todos esses processos aí na reta final e fez todos esses acordos. Como é que o senhor vê isso? Acha que os militares que estavam no comando, esses comandantes que compactuaram com isso, foram omissos? O que aconteceu? Nós perdemos muita força com a criação do Ministério da Defesa. E passou, tudo isso está na mão de um civil indicado politicamente por pressões de partidos. Na mão do PPS agora, no passado já teve na mão do PT, do PCdoB. E aí a participação dos militares faz seus relatórios, faz seus estudos, e se tiver de acordo com o interesse do governo, tudo bem. Caso contrário, simplesmente abandona tudo aquilo. Assim foi essa novela da compra dos caças. A própria Ministério da Defesa nossa, né, foi completamente aparelhado por civis. Tivemos há pouco tempo a deputada Perpétua lá dentro, que uma das grandes responsabilidades dela, né, que foi uma candidata ao Senado derrotada pelo Acre, é a compra de material bélico. Não é possível estar nas mãos dessa pessoa a gerência desse tipo de trabalho, que ela não entende bolhufas de armamento, ok? Mas estava na mão dela porque, com toda certeza, né, o interesse de fazer negócios que o seu partido viesse a lucrar. Agora, você não pode culpar os militares, que nós não temos mais o poder de decisão no Brasil. E quando o povo pede intervenção militar, é pelos valores. Porque hoje em dia, na geração, nós temos mais de 10 milhões de pessoas vivas, né, que viveu o 64 no Brasil, que está aqui, que fala para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos, o que foi aquele período. Antes de entrar nessa questão, só queria voltar um pouquinho. Porque esses comandantes que conduziram esses processos de compras que se revelaram corruptos, né? A gente tem até o submarino onde tem a Odebrecht envolvida, ela já delatou pagamento de propina. Nós tivemos, inclusive em Angra, tivemos um ex-almirante preso, né? Também envolvido em corrupção. Será que não houve uma cooptação também do poder militar pelo poder político? Será que você também não tem as maçãs podres dentro das próprias Forças Armadas? Você não teve... ou se esses comandantes deixaram isso acontecer, eles não se submeteram, de certa forma, a essa cleptocracia? Olha só, você tem um almirante acusado. Ainda não transitou julgado o processo contra ele. Pelo que parece, era uma questão de consultoria. Tá certo? Pegou uma pena de 42 anos de cadeia. Não estou dizendo que, caso ele seja culpado, não seja punido, mas é um absurdo que uma pena dessa, né, onde os políticos que trataram dessas decisões estão livres, soltos por aí, ok? Não podemos generalizar a questão de Forças Armadas. A corrupção nas Forças Armadas, com toda certeza, existe, mas em percentual insignificante. E na maioria esmagadora das vezes, quem leva à frente esse processo, né, somos nós militares que descobrimos o problema. Conosco não tem perdão. Sentiu-se que há qualquer irregularidade, nós mesmos apuramos. Não foi a imprensa que descobriu, não foi a Lava Jato que
que interfere em nosso meio, né? Nós mesmos fazemos essa própria depuração. Agora, o que a grande mídia quer fazer é levar para o lado que os militares são tão corruptos quanto os civis, e não adianta você querer falar em militar na política, que vai continuar a mesma coisa. Isso não é verdade. Nós nunca demos, nós sempre demos prova de o contrário. E se o militar chegar à presidência no ano que vem, vai ser pelo voto. O senhor já defendeu fechamento do Congresso quando era mais novo. O senhor já declarou voto no Lula. O que mudou de lá para cá? 20 anos atrás, né? A questão de fechar o Congresso. Claro. Eu demonstrei naquele momento uma indignação popular. Você acha se hoje em dia, vamos supor que caísse uma bomba H do Kim Jong-un no parlamento, como a população brasileira se comportaria? Eu estaria feliz, tá? Porque nós não estamos bem perante a opinião pública. E se você é parlamentar, você tem imunidade por palavras, opiniões e votos. Então o que eu falei 20 anos atrás, falei sim de fechar o Congresso, ok? Hoje em dia eu não falo mais isso daí. Eu falo exatamente em buscar uma maneira de trazer o Congresso, né, para que ele possa exercer o trabalho que todos nós esperamos. O senhor tem um discurso bastante nacionalista e toca em temas muito semelhantes ao que a gente ouvia na época do Enéas, né, Enéas Carneiro. Ele é uma referência para o senhor? O senhor gostava da postura dele? Sua opinião? Olha, o senhor tem referências tudo políticas? sem sua época, tá certo? E o Enéas, para mim, continua sendo uma referência. Lógico, você faz alguns ajustes, né? Todos nós evoluímos. O próprio Enéas, se vivo fosse hoje, ele teria alguns ajustes na sua plataforma política. Referência. Aí fora do Brasil tem dentro. Aqui eu tenho o Médici, tá ok? É um presidente que realmente enfrentou um período duro da história, né? Combateu a luta armada no Brasil, e o Brasil cresceu muito naquele momento, com liberdade, com democracia. Olha só, quando fala em período militar, vamos falar de 7 de outubro de 1984. O Figueiredo já estava praticamente arrumando suas malas para deixar o palácio. Editorial de capa do jornalista Roberto Marinho, do Globo. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, problemas sociais, greves e corrupção generalizada. O que mudou de 64, como disse Marinho, em 84 para hoje em dia? Quase nada, né? Então a história tá aí, né? Ninguém quer medida de força em lugar nenhum, mas os homens que estão na frente da política brasileira, abram seus olhos, poxa, vê o que está acontecendo. Para quem hoje defende a intervenção, o senhor diria, votem em mim? Não, eu não estou pedindo voto para ninguém, nem estou em campanha, né? A intervenção militar poderá vir, mas não a militar, né? Mas através de um militar eleito, tá? Temos certeza que isso pode acontecer. O general Mourão terá uma vaga no seu governo? Não há a menor dúvida, né? Ele vai embora em março, pelo que eu sei, acaba os 4 anos dele, né? Ele aí é aquela figurinha carimbada no meu governo, caso ele queira, né? E ele mesmo pode vir candidato à presidência se quiser, né? Isso aí é... Voltando um pouquinho ao Enéas, o senhor acha que corre o risco de repetir o que aconteceu com o Enéas? Quer dizer, por não ter espaço, por não conseguir firmar alianças, acabar ficando ali reduzido a um público específico, ali a um contingente de eleitor que não seja suficiente para lhe eleger presidente? Você sabe qual é a enorme diferença política minha para o Enéas? Enorme? Tá aqui, ó. O Enéas não tinha isso aqui. No tempo dele não existiam as mídias sociais. Não existiam esses blogs independentes, como aí o Antagonista, um blog excepcional, tá ok? Que está vendendo a verdade, não está opinando sobre matéria. Quem opina é quem está lendo a matéria lá. Então, em função disso daqui, eu sou conhecido no Brasil todo. Afinal de contas, olha só, eu sou um deputado que vive do salário, ok? Eu sou um parlamentar que não tem um partido político. Você pega o PSDB, os caras têm o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, centenas de prefeituras,
tem uns 70 deputados e senadores. Os caras têm tudo, pô. Como é que eu posso estar na frente dele em pesquisas? Tem alguma coisa diferente na gente, tá? E qual foi a grande diferença? Foi isso daqui, ó. Isso daqui vai decidir eleições no ano que vem. O senhor falou de referências externas. Quem hoje seria uma referência na política no plano internacional? O Trump seria uma... Vamos o pessoal fala muito do Trump, né? O Ronald Reagan, tá certo? Uhum. O Reagan não entendia de economia, mas tinha humildade. Assim como os 5 presidentes militares não entendiam de economia, mas botaram uma boa equipe, Margaret Thatcher, tá ok? Então tem essas referências que são pessoas que tiraram o seu país da crise, né? Mas não foi sozinho, no meu entender, pela humildade, pela oportunidade que teve de escolher equipes que realmente pensassem no seu país, tá? E você tem massa humana para fazer isso aqui no Brasil, tem, tá? Você pode ver, por exemplo, questão ambiental, né? Você recebe uma multa, você sabe quanto entra com recurso, sabe quem vai julgar o teu recurso? É o próprio cara que te multou. Aí você escancarou aí as portas para negociações as mais obscuras possíveis. Não pode ser por aí. Você não pode tratar o homem do campo como se fosse um bandido. Mato Grosso do Sul hoje tem mais de 100 fazendas invadidas por índios, né, insuflados pelo MST e também pelo CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. São pessoas que são entidades, grupos, né? Um grupo terrorista, o MST, que está inviabilizando o agronegócio no Brasil. Então você tem que atacar essas questões que o povo brasileiro por si só sabe o caminho do sucesso. O menos Estado é principalmente o Estado não ficar patrulhando ali o empreendedor, quem quer produzir. O Estado tem que se afastar bastante disso também. E logicamente, né, a questão de muitas estatais que têm que ser extintas ou privatizadas. O senhor falou já em privatização, mas em manter determinadas empresas que são estratégicas. A Petrobras é uma delas? É uma delas. Você tem que pensar 200 vezes antes de privatizar a Petrobras. Ainda mais quando o preço dela está lá embaixo. Você não pode derrubar como o PT derrubou uma empresa e agora simplesmente vendê-la. Quem vai decidir o preço do combustível no futuro se você botar na mão de estrangeiros a Petrobras? Então o senhor é contra também a privatização da Eletrobras, por exemplo? Olha só. Depende, se for para vender para gente nossa aqui, tá? E tem um modelo bem definido em lei. O pessoal fala em Golden Share, por exemplo, né? As decisões finais tem uma decisão que é nossa aqui no Brasil. Aí você pode partir para isso aí agora. Mas esse modelo, não sou especialista nisso daí. Eu sei, mas esse modelo, Jair, ele, por exemplo, quando a gente olha o governo do Lula, a gente vê que ele privilegiou os grupos nacionais, né? Inclusive fez toda uma política direcionada ao crescimento desses grupos. E com isso surgiu a Odebrecht, né? Surgiu não, né? Cresceu a Odebrecht, virou um monstro, né? Surgiu a JIF, né? A JBS virou essa maior empresa de proteína animal, né? Do mundo, e todas as outras, né? Que cresceram, tantos outros grupos em diferentes áreas. E na maior parte desses grupos, quer dizer, a própria Lava Jato revelou isso. Tudo isso foi abastecido pela corrupção, quer dizer, você transferir de repente o patrimônio nacional para o capital privado nacional não quer dizer necessariamente que você está fazendo um bom negócio. Mas a intenção do PT foi perpetuar-se no poder até a corrupção bilionária que vinha para os seus filiados e para partidos políticos aqui. A grana para partidos políticos como da JBS foi para comprar voto aqui dentro. Você pode ver, o Joaquim Barbosa merece estudo. Quando dá um momento, ele me cita no mensalão. Ele faz um estudo ali que, resumindo, né? O dinheiro ia para partidos políticos para comprar votos dentro da Câmara. E ele cita meu nome, que eu falo que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Então essa privatização, esse direcionamento de obras para estatais, para empresas brasileiras, a intenção era recurso, né, para comprar votos no parlamento, para ele se perpetuar no poder. O PT estava com um projeto de perpetuação no poder. Não tinha aquilo que eu falei no começo para você, o patriotismo.
patriotismo. Agora, você fazendo com patriotismo, fazendo bem feito, né, essas passagens para a privada, no meu entender, é bem-vinda. E você tem como Estado daí controlar alguma coisa lá dentro. O senhor, por exemplo, é contra essa venda das usinas da CEMIG para a China, por exemplo? Completamente contra, né? Isso aí são estatais estratégicas. Você não está privatizando, você está passando para estatal chinesa. Tá? Se eu não consigo administrar uma coisa e você consegue, eu estou passando a testar de competência. Falta o governo, se tivesse um governo com moral, não fosse corrupto, né? Falar, olha, não vou privatizar, mas a partir de agora, né, o quadro das hidrelétricas do Brasil vão ser pessoas competentes. Aí sim, resolve o problema. Agora, o cabide de emprego é enorme. A quantidade de pessoas, né, que recebem recursos e estão lá para fazer negócio. Os partidos políticos, como regra, quando bota aí, nomeia diretoria de estatais, é para arranjar dinheiro para campanha e para si próprio. Não é para aquela empresa trabalhe sua melhor. Ideia é manter as estatais estratégicas, mas evitar o aparelhamento político. Você tem que fazer isso aí. Agora o pessoal fala, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não, meu amigo, daí paciência, vote no outro, então, já que você não acredita que a gente pode conseguir, vote no outro que vai manter o que está acontecendo aí e nós sabemos qual é o futuro do Brasil. Você não me deixou dormir, cara. Tô quebrado aqui, vou até 10 da noite hoje. O senhor aceitaria o PMDB no seu governo ou o PSDB? O PT eu nem pergunto que não, né? Mas olha, o senhor aceitaria... O sentimento que eu tenho é que nós, pela primeira vez, iremos contrariar o Ulisses Guimarães. Quando o pessoal criticava o parlamento, né, o parlamento não está bem. Daí ele falava, espere o próximo, dando a entender que ia ser pior. Eu acho que dessa vez nós vamos melhorar, tá? Através das mídias sociais, eu acho que haverá uma melhor escolha de deputados e senadores para 2019. Então eu estou acreditando nisso também. Independentemente do partido. Independentemente do partido. Não, esse partido de esquerda que, como o PT, por exemplo, que vive elogiando aí a Venezuela, Cuba, tem simpatia pela Coreia do Norte, esse pessoal não adianta que você não... Mas os partidos hoje não se tornaram uma máquina de moer político, como o senhor mesmo disse? Mas eu acredito numa certa melhora. Você pode ver a maneira como está indo a nossa economia. Quem, por exemplo, ocupar o Ministério do Transporte não vai ter recurso para 1 metro cúbico de asfalto para tapar um buraco. Qual partido vai querer esse ministério? Tá? Para fazer o quê? Então acho que essa pressão por ministérios para poder se dar bem vai diminuir. Ele perguntar sobre política externa. Tá. O senhor falou de Venezuela. O senhor é a favor de uma intervenção na Venezuela para tirar o governo Maduro, assim como o Trump tem ameaçado fazer? Por quem somos nós, né? Logicamente que eu gostaria que o nosso governo tomasse algumas sanções diplomáticas contra a Venezuela, porque o povo lá está sofrendo, como o povo cubano sofre também, tá ok? Agora, a intervenção militar tu fica fora disso. Pobres dessas forças armadas foram sucateadas desde basicamente Fernando Henrique Cardoso para cá. Nossas forças armadas foram diminuídas e o nosso poder de persuasão, né, cada vez está menor. Mas eu digo assim, sou a favor de uma medida de força como a que o governo americano hoje defende, o governo Trump? Olha, nós não temos como impor medida de força, né? Você tem como chamar teu embaixador, é um sinalizador, dar demonstração que não aceita isso daí, é você exigir que lá o voto seja impresso na Venezuela e não Smartmatic, por últimas eleições agora, onde a maioria dos governadores foram da situação, e o sentimento nosso que isso não é verdade. Então, a medida como essa, no próprio voto, né, o governo, por exemplo, fala assim, não reconhece a eleição na Venezuela com voto eletrônico. Seria uma grande medida. E no caso da Coreia do Norte, por exemplo, todas essas ameaças que o governo coreano tem feito de bombardeio, com testes de mísseis, o Trump tem reagido de forma muito dura, ameaçando inclusive bombardear, fazer algum tipo de ataque até nuclear, né? O senhor apoia esse tipo de medida de força para resolver o problema da Coreia do Norte, por exemplo? Olha, você tem que olhar o mundo de forma global. Se a China não tivesse
apoiando a Coreia do Norte, o Kim Jong-un não teria chegado onde chegou. Agora imagine o Kim Jong-un, além da bomba atômica, já sabemos que ele tem a bomba de hidrogênio, se tiver meios de lançá-la em todo o globo, ameaça para todos nós. Então o Trump, na minha entender, está fazendo o seu papel. Agora, outros países, né, estão simplesmente lavando as mãos para essa questão. As consequências que podem advir dessa falta de atenção, de falta de medidas contra a Coreia do Norte, o preço pode ser muito alto para toda a humanidade pagá-lo no futuro. Recentemente, foi agora dias atrás, o governo americano e o israelense, eles deixaram a Unesco. Há muitas críticas também, há ameaça até de deixar a ONU, né? Você tem aí realmente uma crítica muito grande, especialmente a esse tipo de governança global, né? Esse tipo de... Sou mesmo criticando, sou muito crítico a essa ingerência que muitos desses organismos ou ONGs têm no Brasil. Que tipo de postura que o senhor pretende ter? Se desvincular desses órgãos multilaterais, banir as ONGs ou limitar a atividade delas? Como é que o senhor pretende lidar com isso, tanto no plano internacional como no nacional? Eu teria deixado a Unesco há muito tempo. Isso é um antro, tá certo? Pessoas que não têm qualquer respeito com a cultura judaico-cristã, que estimulam aqui questões que a família brasileira não está de acordo. E a gota d'água nessa questão do Trump e de Israel foi a questão da cidade de Hebron, onde estão lá enterrados os patriarcas de Israel. E uma medida, né, tomada pela Unesco pró-Palestina. Então acho até que os americanos saíram tarde disso daí. Essa semana tem um debate muito intenso em relação à portaria, né, que flexibilizou aí essas regras do trabalho escravo, né, da fiscalização do trabalho escravo. Isso obviamente atinge o agronegócio, atinge a construção civil, né? Tem muita gente dizendo que está se estimulando o retorno à escravidão, né? E a gente sabe que também tem muito exagero nessa questão, o que às vezes inviabiliza até o empreendedorismo, inviabiliza negócios e até ameaça a propriedade privada. Como é que o senhor interpreta isso? Acho que o Temer, o governo acertou, errou? A Raquel Dodge agora já se manifestou também contrária à portaria. O Temer acertou nessa, né? Nem sempre ele acerta, nem sempre ele é feliz aí. A emenda constitucional número 81 de 2014 relativizou a propriedade privada. Lá está escrito que todo aquele que pratica o trabalho escravo, quer seja na área urbana ou rural, a pena é expropriação do imóvel. Aí já tem uma coisa errada. A gente pode explicar isso aí. Mas, em grande parte, jurista brasileiro entende que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. O que é análogo? Por exemplo, você tem na tua casa, alguém que trabalha lá, ou na tua fazenda, ou na tua empresa. Vamos supor que o colchão no qual esteja dormindo esteja 5 centímetros, não 8. Isso é trabalho análogo à escravidão. Tua pena, expropriação do imóvel, com todos os semoventes. Você vai perder o teu prédio, a tua fazenda, o trator, a bicicleta, o cachorro, a galinha, vai perder tudo. Então isso daí não pode acontecer. O trabalho escravo tem que ser punido. Por exemplo, suponha que eu tenho uma fazenda e eu pratique realmente o trabalho escravo, né? É coisa rara de acontecer, mas suponha que eu pratique. Eu vou perder toda a fazenda. Como é que fica a minha esposa que trabalhou comigo 60 anos? Tá ok? Vai para debaixo da ponte. Como é que fica meus filhos com 40 anos de idade que trabalharam também, que não sabia que eu praticava o trabalho análogo à escravidão? Vai perder tudo isso aí? Você acha também que há muito exagero nas regras trabalhistas, né, que acabam incentivando uma indústria de processos trabalhistas? Sim, na menor dúvida isso aí. Hoje em dia, né, eu gostaria de lançar, se eu fosse presidente, não uma campanha Meu Primeiro Emprego, mas a minha primeira empresa, para mostrar para muitos que se escudam ali no direito trabalhista, a defesa do trabalhador que tem que ter, sentir na pele o que é ser patrão no Brasil. Tá ok? O que os empresários têm dito para mim é o seguinte: o trabalhador vai ter que decidir um dia todos os direitos de desemprego ou menos direitos e emprego.
E eles dizem também que no Brasil o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Isso é uma realidade. Agora, essa guerra de informação nós estamos perdendo. Eu estive nos Estados Unidos. Lá, um brasileiro que faz a mesma coisa aqui ganha 4 vezes mais. E tem tudo. Tem segurança, tem educação, né? Tem tudo. Por que nós não temos nada aqui? Esse excesso de direitos trabalhistas está nos levando para a pobreza. Essa é uma verdade. Que se alguém pegar esse pedacinho aqui da minha entrevista agora junto ao antagonista e falar, ele quer acabar com os direitos trabalhistas. Vai ser patrão, vai ver a dificuldade que é ser patrão e você vai começar a entender que o Brasil está na contramão do desenvolvimento. Pode deixar que a gente vai editar os piores momentos da entrevista para reforçar o estereótipo que é pintado aí na imprensa tradicional do candidato. Tudo bem. Brincadeira. Olha, aproveitando que a gente fez a entrevista no avião, eu vou voltar. O deputado permanece, faz a agenda dele, volta amanhã. Não vai me ter do lado dele, então eu trouxe uma leitura de bordo para ele aqui. É a biografia do Kim Jong-il, tá certo? Rapaz, eu sei que você é fã. Tá com uma dedicatória do pessoal do PCdoB aqui dentro? Sei que você é fã, né? Isso aí foi o pessoal do Boulos que mandou. O Boulos, que inclusive quer disputar a presidência, o Boulos. Valeu, Boulos, vamos lá, porra. Se você conseguir fazer com todos os haitianos que estão contigo em São Paulo, além do Bolsa Família, né? Olha só, dá o título de eleitor para eles, quem sabe, né? Quem sabe você se eleja vereador aí em São Paulo, tá legal? Fora isso, acabou essa ideologia aqui, o povo brasileiro não engole mais não, tá ok? Vamos ver. Acabamos de desembarcar. Estou aqui com o Walter Mendonça, aposentado, está vestindo a camisa do Bolsonaro. Eu perguntei para ele onde é que ele arrumou essa camisa, se ele faz parte de algum grupo organizado que veio para cá receber o Bolsonaro, se está ganhando para isso. De alguma. Eu vim espontaneamente, uma coisa assim, vim de alma, coração brasileiro, né, saudar um grande patriota, que é o nosso Bolsonaro. Nossa última esperança, talvez. Enquanto os generais não chegam, então que vem o capitão. Eu considero ele um herói, um homem honesto, luta pela família, né? Esse é um movimento espontâneo, o pessoal que vem espontâneo. Você ouviu nas redes sociais que ele vinha para cá e veio para cá. Corretamente. Que seja honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota. A nossa bandeira é aquela que está com o colega ali do lado ali. E não uma outra qualquer. Agora estamos aqui com o José Alberto do Movimento Brasil Livre, o MBL. É um dos movimentos que está organizando aqui a recepção, né? Em cima da hora, né? Junto com Nas Ruas, tem algumas camisetas. O MBL aqui está com o Bolsonaro, né? Não está com Dória não, né? O pessoal aqui, eles têm a orientação de ainda não assumir nada, o MBL, mas as pessoas do MBL local todas já são Bolsonaro, entendeu? Então a gente está seguindo um pouco ainda a orientação da Nacional, mas eu tenho comigo no meu coração que nós somos MBL até o fim. Quer dizer, se o MBL Nacional fechar com Dória na campanha, vocês rompem com o MBL, né? Eu principalmente, eu vou ser um deles, né? O nosso chefe aqui, que coordena o MBL aqui em Uberlândia, é um também forte fã do Bolsonaro, mas ainda estamos tentando acompanhar a Nacional. Mas como é que vocês organizam essa chegada dessa aqui?
Grupo de WhatsApp, rede social? Rede social. A nossa força está na rede social. Vocês têm ideia mais ou menos quantas pessoas vocês chamaram para cá hoje? Não? Nossos grupos, nossos contatos é na faixa de 1.000, 1.500 pessoas, né? Então, a gente tem sempre se feito contato, mas o horário, né? Porque muita gente trabalha, então muita gente, Zé Alberto, eu quero ir, mas não posso, Zé Alberto, tem que trabalhar. Mas assim, a maioria aqui é Bolsonaro, entusiasmada com as ideias dele, da defesa da família, da segurança, né, de apoiar a polícia. Tem muita polícia aqui também, né? Tem muita polícia. A nossa polícia está sendo muito maltratada por esses esquerdos, né? Então nós precisamos realmente voltar a valorizar a nossa família, entendeu? E pôr gente honesta lá em cima, cara. É o que mais a gente está precisando.